maravilhosa aqui, nossa líder de comunicação, Cíntia Mendes. Treinamento de liderança, porque liderança não é algo intuitivo. Exige estudo, capacitação e nós estamos aqui neste sábado formando mulheres que vão entregar o melhor para as associadas dessa rede de networking que não para de crescer. Seja a líder que você gostaria de ter. Olha que poderoso isso. No dia a dia, na vida, muitas vezes acontece isso. Há também a liderança explícita, que é nesse caso. Alguém, pela posição que ocupa, pelo tipo de conhecimento que tem, pelo assunto que está sendo discutido, naturalmente essa pessoa vai para essa posição. No dia a dia, você vai observar, o tempo todo acontece isso. Essa liderança que é tácita, que ela não é declarada, mas você vê que ela acontece. Agora, existe também a liderança designada. Aí é formal. A partir de hoje, tal pessoa é a embaixadora dessa embaixada. Isso é uma designação. É formal, pronto, a partir de agora. Ou dentro das empresas, agora essa pessoa foi promovida, ela é a chefe do setor. Ou ele é. Então, daqui é formal. Já vimos. A liderança formal garante isso aqui? Não. Quem aqui já conheceu alguém que estava oficialmente na posição e que não era um baita de um líder, de fato? Eu também não gosto dessa divisão de chefe barra líder. Você vê no LinkedIn, parece, o chefe é um demônio e o líder é aquela pessoa magnânima. Gente, às vezes a gente tem que ser chefe mesmo. Não é problema. Chefe no dicionário não é uma figura ruim, é alguém em posição de comando. Só que a liderança, como ela sai um pouco dessa ideia de comando, porque nenhuma associada saiu de casa para ser comandada por uma embaixadora. Muitas saíram da CLT porque não querem mais ter. Aí chega na embaixada e encontra o quê? Uma chefe. Ela não quer. Então, para entender a liderança, a gente tem que partir mais disso aqui do que do comando, da ordem. E existe a liderança emergente. Essa emergente aqui é uma liderança circunstancial. O grupo não está sem líder. Também, a princípio, não existe uma liderança implícita, mas sabe aquela pessoa que no meio de uma discussão, ela assume um posicionamento? Briga de família, Natal, tudo lindo, né? Não, aí começa o problema da uva passa, que vai gerar morte no fim do Natal. Uma uva passa. Aí começa a discussão. Até então, liderança compartilhada, todo mundo brigando igual, ninguém é líder da briga, né? De repente não surge alguém e fala, para com isso, gente, é Natal, pelo amor de Deus, olha a vovó ali, a vovó assim, desesperada, meu Deus, eu só queria comer, e vocês estão aí brigando pra dar uva passa. O que é essa pessoa que chegou e... Peraí, vamos organizar isso aqui. É uma liderança que ela emergiu, ela surgiu, ela apareceu, por conta de... Qual dos três aqui? Comportamento. Ninguém falou que ela tem o poder para encerrar a discussão. Não teve validação, não teve um termo de posse. Você é a líder da briga. Quando você fala que acabou, acabou. Mas ela não conseguiu fazer isso? Com a postura, o tom de voz, as palavras escolhidas, o senso, o discernimento que ninguém está tendo ali, trouxe as pessoas para a realidade. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Era para ser uma reunião de família. Essa liderança aqui, que também acontece o tempo todo no dia a dia, se você começar a observar, quando você, líder, atrela essas duas aqui, a coisa fica legal, não fica? Eu tenho um título, mas eu também tenho o comportamento, a atitude, que faria com que eu fosse uma pessoa respeitada, mesmo que eu não fosse a embaixadora daqui. E a palavra é respeito, porque como eu falei lá no TPME, quando se trata de profissional e autoridade, é mais importante você ser respeitada do que amada e querida. Tem muita gente que vai perder o controle das coisas porque quer ser amada por todo mundo. Suas associadas não têm que te amar. Elas não podem te odiar também, não. Odiar é complicadinho. Não é recomendado, não é adequado. Mas elas têm que ser assim, suas amiguinhas. É até problemático se forem suas amiguinhas. E isso é outra... E é difícil por quê? Porque de repente a pessoa entrou pro grupo porque já era sua amiga. Entrou por isso, recebeu o convite. Mas não se engane. Quando ela chega no evento, quando ela tá lá no grupo, ela não quer ver a amiga dela, ela quer ver a líder.
Aí você tá chateada com alguma coisa, com uma mudança que aconteceu no contrato e vai falar com ela porque ela é minha amiga. E vai ali fazer aquela fofoquinha ali e conversar. Ela não é sua amiga ali. Ela quer te ver como uma líder. Não se engane, ela pode não falar isso, pode nunca assumir isso. Mas pensa, se você entrar num grupo de uma amiga sua agora, qualquer coisa, você quer ver essa pessoa organizando a casa como uma líder? Ou quer ver a sua amiguinha ali? Porque é complicado, vocês conhecem as fragilidades uma da outra, conhecem onde é que desliza, o que é que falha. Você não quer ver isso. Eu quero te ver sendo capaz de conduzir, porque você falou que ia conduzir. Estou vendo que um profissional está fazendo o meu negócio, pagando para estar. Então, não se engane, isso também tem a ver com comportamento de... essa gestão de intimidade, e não é fácil, gente, porque todo mundo pensa assim, eu vou falar só com essa pessoa, porque ela é minha amiga, pô. Ali eu sei que é seguro, são pouquíssimos espaços que são de fato seguros. Não vamos ser inocentes. Pouquíssimos mesmo. Você fala assim, eu posso falar isso aqui, eu posso abrir essa janelinha de conversa. Às vezes soltar um desabafo ali, porque eu também preciso que ele fica aqui engasgado. E isso não vai mudar a percepção que essa pessoa tem de mim, nem do que eu faço, muito poucos. De forma geral, as pessoas elas só vão perdendo essa admiração, não vão te contar, não vai ter um dia uma conversa difícil oficial, porque as pessoas já não têm as conversas difíceis nem quando precisa, ainda mais que não precisa ter. Então, vamos começar a entender o que é um comportamento. O que foi? Eu tô falando que eu olhei pra ela e falei, olha, conversa com ela. Aí eu já olhei pra ela assim, falei, Eita, põe na roda aí, Ivan. Não, se vai falar, é você conversando com aquela... Tá. Agora aqui, nós vamos falar sobre os 7 pressupostos de uma liderança de sucesso, but... Primeiro, que não era pra isso. Peraí, a Bela fez pra mim esse... A Bela fez pra mim esse círculo de influência. Ah! Gente, vou apagar aqui, tá? Vocês já anotaram, óbvio, que vocês não são besta de não anotar. Eu achei engraçado. A Carlinha esqueceu o caderno, né? Porque hoje a missão dela foi conseguir distrair o filho pra vir. Ela trouxe deram uma folha pra ela, Bela, pra ela anotar. Já deu 3. Nós estamos na introdução. As coleguinhas daqui falou. Então vamos lá. Obrigada. Quem conhece esse círculo? Eu sou horrível pra isso aqui. Quem conhece? Joia. Círculo de influência. Esse cara escreveu os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e falou o seguinte: quando se trata de influência, no sentido de quais são as coisas na vida em que eu tenho alguma influência, distribuiu isso pensando dentro das organizações, mas dá para levar para a vida. Nós temos aí três esferas. Existe um lugar, gente, que é o lugar do nosso poder. Se for rir, põe na roda. Ela só tem uma outra folha aqui calada. Vamos lá. Ele diz o seguinte: existem situações na vida que estão sob seu controle 100%. Tá aqui, ó. Me fala aí, na gestão da embaixada, o que é seu, assim, 100%? Eu resolvo, eu decido, eu faço, vai ser do meu jeito. O evento. Vai fazer comanda individual, vai cobrar? Vai ser na quinta, na terça, na semana que vem? Vai ser onde? Vai ser no lugar de alguém que é da sua embaixada ou vai ter que alugar? Não é seu? Sua decisão? 100% de poder. O que a gente faz na nossa esfera de controle? Faz do nosso jeito, óbvio. E banca, né? Então, o lugar não foi bom que você escolheu. Bom, eu escolhi, banquei. Então, não faço na próxima, aprendi com isso. Aqui foi muito bom. Olha esse lugar aqui, gostei. A Fran falou, vou dar um treinamento. Falei, só me fala de que eu tenho que ir. Ela foi e decidiu, gente. Onde ela falasse, a gente não iria? Era o poder dela 100%. Beleza. Existe uma outra esfera em que as situações e eventos não estão sob o nosso controle direto e integral, mas são situações que nós conseguimos influenciar. E estão sob controle indireto. Quem consegue pensar em algo na vivência de uma embaixada que você não tem poder, controle, mas você influencia? Você influencia
No convite, na decisão. Você não pode falar assim, você vai lá. Mas é aqui que tinha que estar a minha energia. Principalmente aqui. Porque tem muita coisa na vida que você influenciaria, mas você nunca tentou. Ai, fulana, eu acho que ela nunca vai querer participar do evento. Ela falou comigo no passado que ela não gosta muito, mas você tentou, pelo menos, influenciar? Eu tinha na minha mente que não fazia sentido o grupo de networking só de mulher. Falamos disso no podcast. Um dia ela me chamou. Me encontrou no momento que eu estava um pouco mais aberta. Por que eu não via sentido? Eu sempre trabalhei com homem. Para mim, a gente tem que interagir com os dois mundos. Para que um grupo só de mulher? Não estava na minha cabeça, gente. O convite foi feito de uma forma que me fez ter pelo menos curiosidade. Falo isso demais lá na Assembleia. Eu acabei de receber lá um servidor com uma deficiência visual. E eu estou lá correndo atrás de situações para melhorar o dia a dia dele. Nossa, eu precisaria de um monitor muito grande, porque as letrinhas pequenas, ele chegava da cara do computador, assim. Eu vou falar aqui do jeito que eu posso, de lá, e ninguém fica sabendo o que eu estou sabendo. Se eu fosse abrir a boca aqui... Mas for terapeuta. Eu sou um arquivo vivo, minha terapeuta. Ela, pô, de novo essa mulher. Não. Gente, eu sou um arquivo vivo. Despertar a confiança de pode falar comigo, eu não vou fazer mau uso dessa confiança. É por isso que eu continuo a falar. O que é esse trânsito? Esse olhar de gestão de envolvimento. Até onde eu quero. É óbvio que algumas pessoas vão se tornar muito próximas de você. Você vai se envolver mais. Se acontecer algum conflito, você vai tender a querer comprar o lado. Mas como embaixadora, a sua leitura tem que ser objetiva das situações. Não é com predileção. Talvez você vai ter que estimular uma pessoa que tem uma predileção pessoal a não continuar na embaixada porque ela não faz bem para a cultura. Isso não vai ser muito fácil de fazer. Muito minha amiga, mas ela tem um comportamento que não é o adequado, ela prejudica a minha cultura. E como que eu sei qual que é a cultura da minha equipe, da minha embaixada? Essa frase é triste. Coisinhas para ser uma líder de sucesso. Por que 7? Porque eu quis. Muito da perfeição. Pronto. Mas podia ser 3, eu ia ter outra explicação para ser 3. E se fosse 5 também, eu ia... Foi no TVM que a mulher falou, né? Por que 5? 5 fez o que eu quero. O que eu gostei do 7. Então vamos lá. Primeiro deles, autodireção. Gente, líderes são autodirecionadas. O que é isso, gente? Você tem que conseguir fazer por conta própria. Eu falei, eu tenho funcionários que são muito bons quando comandados. Se tiver que tomar uma iniciativa, não vai. Se ele perceber um problema, ele não vai lá e resolve. Ele primeiro tem que consultar alguém para ficar seguro de que ele tem as ferramentas, ele sabe como fazer, mas não vai. Dá para ser líder dependendo o tempo todo de alguém te dizer o que fazer? Tem gente que tem mania de ser liderado. Escutava isso demais do Caio Carnelari no início do treinamento. Ele para com essa mania de precisar ser liderado. Pelo amor de Deus. Você escolheu estar à frente de uma equipe. Não dá. Tem coisa que você vai precisar. Outras não. Então, é para ter autodireção em que esferas? Essas duas aqui. Por isso que tem que saber fazer a leitura da situação. Por que uma pessoa vai conseguir ser autodirecionada e agir por conta própria? Ela sabe o seu porquê e ela sabe os seus valores. Primeiro ponto. Por que você está aqui? Por que você aceitou essa missão? Você podia ter dito não, você podia ter adiado, podia estar em outro grupo, você escolheu, você tem uma clareza disso, sim ou não? Sim. Escreve, gente. Sabe a missão, visão, valores, tem lá na plaquinha das empresas? Faz o seu. Eu adorei fazer isso para mim, porque eu olho e falo, é por isso que eu estou aqui. Dá o propósito, sem romantizar, que ninguém paga boleto com propósito, mas sem tirar o poder do propósito. O propósito não te isenta do esforço. Ele te dá razão para continuar, mesmo quando o esforço dói. Ele não te isenta. Ele muitas vezes não facilita as coisas. Ele te dá motivo para seguir. E muitas vezes o que a gente precisa na vida é só disso, gente. E o que a sua associada precisa é só disso. Me dá um motivo para eu ficar até o mês que vem? Eu aprendi isso liderando pessoas que estavam começando o negócio, porque eu falava, olha, de 3 a 5 anos, seu negócio vai bombar. E a pessoa que tem 1 semana de negócio.
Aí Rodrigo Beckenbrock, meu mentor, falou assim, Cíntia, ele não está visualizando 5 anos. Dá a ele um motivo para ele ficar até semana que vem. Ajuda a fazer uma venda. Aí ele não fica, gente, mais uma semana? Pô, fiquei uma semana, consegui vender, peguei um lucro. E aí, pro próximo evento, dá outro motivo para ele ficar. E outro, e outro. Eu, recentemente, isso aqui é um treinamento privado, né? Recentemente, lidei com uma situação muito desafiadora na minha equipe. De uma pessoa com ideação de autoextermínio, que me avisou que estava com esse sentimento no dia. E desesperador, né? Porque você fala assim, meu Deus, estou com essa bucha aqui, eu preciso ter a palavra certa. Pedi muito, eu falei, Deus, o que eu falo? E aí depois até contei isso para minha terapeuta, ela falou assim, que brilhante que você falou, porque eu falei, olha, primeiro, siga a orientação da sua psiquiatra, que pediu para você ir ao André Luiz, de urgência. E por hora que eu preciso te dizer, vale a pena continuar vivo, apesar de tudo estar muito triste e nebuloso agora, vale a pena. E o processo dos telefones não foi concluído ainda, eu preciso de você. Aí ele, para fazer o documento, porque eu não sei fazer aquilo. Ele, tá bom e tal. Eu falei, só você sabe especificar. A gente estava com um processo de aquisição de telefone lá e ele é o nosso engenheiro. Preciso de você lá. Aí deu uma risadinha, ele, tá bom. Eu falei, é como se fosse, olha, não morre não, velho. Pelo menos acabar o processo. Aguenta o processo. E aí, eu sei que lá do outro lado ele deu uma risadinha, tipo assim, claro que ela consegue fazer sem mim, tem mais um monte de gente. Mas sabe aquela coisa assim, eu não tenho como explicar para essa pessoa que está nesse momento de desespero, de depressão grave, que vale a pena ficar vivo até 90 anos. Eu tenho que falar para ele assim, não morre agora não, até passar isso, você conversar com sua médica, com a sua psicóloga e conseguir sair disso. E depois eu contei pra minha terapeuta, ela falou assim, foi brilhante isso, porque ela falou, muitas vezes é esse o meu trabalho com quem me procura aqui. A Érica deve saber muito bem o que eu tô falando. Muito paciente grave que chega aqui, eu preciso falar pra ele assim, ó, aguenta só mais hoje. Pra quê? Porque amanhã a vida vai ser maravilhosa? Não, pra gente acordar e lutar mais um dia. E mais um dia. Então, o que a associada precisa? Um motivo para ela ficar mais um dia, mais uma semana. A Rúvia falou isso no treinamento do último TPM, que foi muito bom, sobre experiência do cliente. É o quê? É uma sequência de experiências positivas, pequenas que sejam. Então, ela acabou de entrar no grupo. Recebam com muito carinho, fulano de tal, e vem um monte de bem-vinda, parará, conta comigo. Uma primeira experiência positiva. Aí, no dia do evento, ela é apresentada oficialmente. E ganha a violeta e tal, não sei o que, a pulseirinha. Isso é uma sequência. Só a pulseirinha, o bem-vindo, o abraço segura uma pessoa? Talvez por uma semana, sim. Aí tem que mudar o estímulo. Aí você vai lá e pega o seu dinheiro e compra dela a primeira vez. Eu fiz a primeira venda. Ah, foi para me ajudar? Não, gente. A pessoa entrou num salão de beleza lá, você não faz a unha, você vai fazer. Entrou um bolo, você vai fazer um evento, você leva o bolo. Ah, eu não estou comendo açúcar, mas eu posso indicar o bolo? Eu posso divulgar? Aí ela fez mais uma venda. Aí você encontrou, viu que 2 pessoas ali podiam fazer uma parceria, fazer um evento. Você vai lá e estimulou aquele evento. E botou essa pessoa 3 meses ocupada criando o evento. É mais 3 meses que ela ficou. Porque falar que 3 a 5 anos a coisa vai acontecer, a pessoa tem que estar com uma visão muito de futuro. E as pessoas não têm. O ser humano brasileiro ainda mais não tem. Eu quero ver ali, ó, por que eu vou ficar até amanhã? Enquanto um monte de outros grupos estão me chamando, me propondo um monte de coisa que nem é verdade, mas que é o que eu queria escutar. Por isso que a gente tem que ser muito honesta com as pessoas, quando entram. Muito honesta. Porque não vai cair do céu, mas muita coisa boa pode acontecer com você aqui. Que te gera dinheiro e que te gera outros ganhos, intangíveis. Qual é o seu porquê para fazer isso e quais são os seus valores? Seu valor, gente, é a nossa bússola. Eu tenho uma lista de valores meus. Por exemplo, lealdade é um valor para mim. Eu não fico num grupo em que eu sinto que deslealdade é a cultura. Falo isso demais. Eu tenho muita dificuldade de abandonar quem me presta serviço. Então, para mim, a minha dentista é a mesma da infância. Quem corta meu cabelo, sabe? A não ser que a pessoa faça uma grande besteira, ou que se distancie de mim em termos de valor, amizade. Quem tem amizade aqui de infância? Eu amo fazer novos amigos e que aquelas de 20, 30 anos estão lá. Estão, né, nos aceitando e nos amando nas transformações e vice-versa. É um valor para mim. Liberdade intelectual é um valor para mim. Aí a Fran fala assim, preciso de um treinamento de liderança.
Mas ela não fala assim, me mostra o que você vai falar. Deixa eu ver. Se ela falasse isso, eu não estaria aqui. Porque eu falei, não, você não vai censurar meu treinamento. Eu espero que você confie no meu discernimento. Eu sempre pergunto para quem me contrata o que você espera, o que está precisando, qual é o objetivo, quanto tempo eu tenho, eu tenho noção. Não vou chegar aqui e falar qualquer besteira. Mas se começasse a ter que ser uma instância de validação, para mim não funcionaria. Porque quem trabalha com conhecimento não consegue trabalhar assim. Ah, não fala isso não, porque olha, eu vou trazer minhas percepções. Você confia nisso ou não? Quais são os seus valores? Os valores determinam a maneira como você vai trabalhar, o tipo de associada que você quer ter. Faz o papel. Missão, porquê, valores. Deixa eu passar para lá. E a visão. A visão é o seguinte. Eu quero ser autodirecionada, mas para onde que eu estou indo? Tem que ter meta, gente. Qual que é a sua meta para a embaixada? Então, comecei eu agora. Sou eu mesmo. Meu eu interior, meu exterior, aquilo que eu penso que eu sou, o que eu penso que eu sou, mas sou eu. Tem duas pessoas aqui. Quem? Eu. Tá, você quer ir para onde? No mês que vem. Ah, pelo menos umas... O quê? Aí eu pensei, quero ter uma, não quero ter 10. Gente, sempre, tá? Liderança, chama no máximo. E vê até onde a pessoa vai. Eu quero ter uma, não, vamos ter 10, vamos ter 20 mês que vem? Não, eu não consegui 20, consegui 5. Pô, você ia trabalhar com uma. Assim também para treinar pessoas eu tenho que parar de falar extrair o melhor da pessoa, porque extrair parece que eu vou tirar para mim, né? Me fala a palavra melhor aqui, do que tirar o melhor de você. Obter, acessar, fazer emergir o melhor da pessoa. Chama no máximo. Ai, será que eu consigo vender? Tá, a pessoa que faz o bolo. Será que eu consigo vender 2 bolos mês que vem? Não, vende 10. Dá para vender 10. Aí ela foi vender os 6. Chama no máximo e vê até onde a pessoa vai. Aí você pensa, daqui até aqui ela conseguiria ir, mas se eu só valido isso aqui, ela fica lá embaixo. Você quer fazer o quê? E daqui a 6 meses? Como é que vai estar se embaixar? Ah, nem sei se eu vou estar aqui mais. Não tinha nem que ter começado. Porque, gente, pra mim, isso é uma coisa, eu não sei como é que vocês visualizam. Você falar que deu certo ou deu errado, qualquer coisa na vida antes de 12 meses é loucura. 3 meses não deu certo. Loucura. Não tem explicação. O que dá certo em 2 meses? Não dá. Não dá, assim, de forma legal? Até pode ser que dê. No meu coração eu pensei, depende. Mas ela fez, eu vi a carinha. Sem ter que passar por cima de ninguém, sem ter que burlar a lei, sem correr risco de ser preso. O que dá certo? Dá. Aliás, primeiro, o que é dar certo, né? Mais uma vez. Não deu certo, o que seria dar certo? É o seu parâmetro também, às vezes você precisa refinar. Antes de 12 meses. O cara falava comigo, ele disse, Cíntia, 12 meses é o tempo de você aprender a ser produtivo e lucrativo naquela atividade. Daí em diante é aumentar lucro. Cíntia, mas esse é um dos meus maiores desafios. Uhum. Não só como líder, mas, por exemplo, na área de vendas. Eu tenho um produto que é um produto maravilhoso, que é um treinamento. E a pessoa tem acesso ao treinamento e a ferramenta para aplicar esse treinamento. Certo. Mas eu tenho muita dificuldade hoje, porque o imediatismo ele vem detonando qualquer possibilidade de você conseguir colocar essa consciência. Eu faço um aumento de consciência, eu trabalho com um aumento de consciência muito importante, mas esse ainda é um detalhe, ainda é uma barreira intensa que eu enfrento diariamente dentro dessa conscientização. O resultado desse produto que você vende não vai aparecer rápido. Não aparece. Mas alguns outros aparecem. Uhum. O que motiva as pessoas não é o progresso, é a percepção de progresso. Ele pode ver alguma coisa dentro de um mês? Pode. Você tem que deixar isso nítido, porque ele não vai enxergar sozinho. Então, assim, vamos falar de investimento. Eu me lembro, quando eu comecei a investir, você fica assim, ai, que hora que vai aumentar isso aqui? Você entra todo dia lá, né? Ai, caiu R$10, não quero mais. Só ficando com ódio. Eu parei de olhar, porque eu não tenho coração pra isso. Minha irmã olha todo dia, eu vejo uma vez, a cada 3 meses, ou quando ele vem e me conta alguma coisa. Fala, tá na hora de comprar outra coisa. Aí eu vou lá. Ontem eu fiquei feliz. Daqui um mês eu não sei. Aí fui ver, falei, olha, ele falou assim, daqui, não sei o quê, 5, 8 anos, eu quero ficar rica agora, eu quero ter 30 anos, quero ter
Aí eu falei, não, tá muito longe. Aí no mês seguinte, aí ele, parabéns, Cíntia. 2 meses investindo a mesma quantidade na data prevista. Isso aí já te diferencia, porque a pessoa começa, no segundo já não aporta mais. Aí eu, sabendo o que reconhecimento causa, causou em mim, sim, eu vou continuar, bonitinha, todo mês eu vou fazer. Então, assim, vai chegando o dia que eu combinei com ele, eu já vou ficando sem graça se eu não for lá. Ele me mostrou um ganho que não é o financeiro, mas é o ganho de parabéns. Você já está fazendo o que, sei lá, quantos por cento do brasileiro não faz, que é conseguir continuar investindo essa quantidade ou mais todos os meses. De verdade, nos primeiros 6 meses foi isso que me segurou. Porque eu pegava o dinheiro e queria comprar o quê? Uma roupinha. Gente, mas aqui, olha, sobrou. Tive um aumento. Em vez de eu pensar assim, vou colocar mais lá, eu vou comprar um lookinho de treino. Então, é um trabalho de mostrar outros benefícios e ganhos para essa pessoa ficar mais uma semana, mais uma... Gente, quando o benefício grande está lá longe, a gente tem que se desdobrar para essa pessoa entender, vale a pena continuar. Agora, se tudo isso não funcionar, você também tem que entender que está lá no pé. Você não consegue fazer a pessoa assistir a aula, fazer a pessoa aplicar. Ela tirar o dinheiro e colocar lá, eu estou imaginando que é isso, né? E a gente tem que estar em paz com isso também. Mas provavelmente você não usou ainda todas as ferramentas que você poderia. Depois a gente pode conversar mais, experimentar. Vamos testar agora com os novos clientes. As primeiras mensagens do primeiro mês, depois do segundo, para ver, tô aumentando a retenção aqui. Tem mais gente conseguindo chegar até o final do sexto, até o final do primeiro ano. Olha aqui, já aumentou mesmo. Aí ele vê o ganho de fato entre altas e baixas, ele viu que aumentou. Isso para cada negócio, para cada experiência, vai ter um indicador diferente, mas lembra que não é só o tangível. A gente não pode negligenciar, não. O intangível também segura as pessoas. E sempre ser honesta, continuar sendo. Mas não prometer algo para ele chegar lá e descobrir que não é assim. Então, eu tenho que saber por que eu estou indo, o que é a minha bússola, para onde eu vou com a minha meta. Minha psicóloga fala isso, eu não consigo atender pessoas que não têm um projeto. Porque a gente vai lá, visita um trauma, uma mágoa e ressignifica e coloca o que no lugar? Porque eu falei com ela que eu queria que se ela poderia atender minha mãe. E eu só não faço terapia com você porque eu sou leal. É aquela coisa, né? Tá vendo? Eu não troco as pessoas. Eu fico assim... Aí ela falou, eu preciso de um projeto. Se não, eu posso sentar e bater papo. Para muitas pessoas muito idosas, vai ser isso mesmo, de mais uma conversa. Eu não vou ficar ali cutucando ferida antiga, essa pessoa não tem estrutura para... Eu vou tirar isso e vou colocar o que no lugar? Então, assim, qual que é o projeto? Eu quero só continuar aqui. Escutei várias vezes aqui, percepção minha, não valida nem pede nada. Pessoas com muito tempo de embaixada. E aí, tá dando certo? Olha, se tá dando dinheiro, eu não sei. Mas foi muito bom pra mim. Não, peraí, você não sabe? Como que 1 ano de embaixada... Nossa, você não fez uma conta. E outra, não entrou R$1, velho, pra você saber. Não dá, gente. Aí eu também acho que, beleza, o intangível sustenta um pouco, mas em algum momento tem que dar dinheiro. Qual que é a visão? É quanto você quer pôr no bolso? São quantas pessoas você quer ter no final do ano? Esse compromisso com o movimento vem de a importância de você ser automotivado, então está muito ligado aqui. E se a sua motivação interna está falhando, ambiência. Juntem, né? Estejam mais próximos, conversem mais. Eu não sei como é que está aí hoje em dia. Vocês têm um grupo, mas vocês se encontram, eventualmente, um dia, vamos lá, só para benchmark. O café com as embaixadoras, das embaixadoras, vocês têm isso? Pode ser, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Aí você vê o negócio dando muito certo numa embaixada que você podia aplicar aqui. Não estão conversando. Esteja perto. E o que é a leitura de cenário, gente? Você avaliar o contexto. Para saber exatamente se você está diante de uma situação que é do seu controle, se é de um possível espaço de influência ou se não é seu. Ficou em dúvida? Como é que eu posso fazer isso por minha conta? Pergunta. Conversa. Não faz. Eu até escutei um dia assim, é melhor pedir perdão do que permissão. Concorda com isso? Eu até acho legal isso daí, melhor pedir perdão que permissão.
quando existe perdão, né? Pegaram. Eu fiz, depois falo aqui, acabei fazendo. Mas e quando não tem conserto? São pessoas que a gente está guiando, né? O efeito pode ser muito ruim. Então, beleza. Autodireção dentro da sua esfera de competência, sem invadir outros espaços. E, obviamente, gente, liderança tem que ter habilidade com gente. Não gostar de pessoas e liderar. Mas olha que interessante, você falou não gostar de pessoas. O gostar é fundamental, não é? Mas além disso, a gente tem que o quê? Saber lidar. Então, de um lado, tem que gostar de gente. E isso eu não preciso nem perguntar. Você nunca na sua vida que você ia assumir uma bucha dessa se você não gostasse de gente. Apesar de que eu escutei de uma... Ou talvez sim? Não. Talvez sim. Puxa, dessa que foi ótimo. Eu escutei de uma mulher no meio da fofoca e da reclamação o dia anterior. Porque quando a gente está na linha de frente é que você vê realmente não é mole. E às vezes a gente criticava um comportamento até estar lá e ter que conduzir, ver que não é mole. Escuta, o trânsito é isso. Gestão de envolvimento. Como é que você sabe como se envolver nas situações? Gente, a minha vida mudou. Quando a pessoa vinha me trazer uma coisa, eu passei a perguntar: mas qual é o seu objetivo a me contar isso? Muita gente parou de falar, porque eu quero saber assim, pra quê? Ô, Cíntia, eu fiquei sabendo, fulana ficou falando isso aí de você, tá? Tá falando uma coisa, bacana. E, só pra entender, qual que é a sua intenção ao me falar isso? A pessoa já trava, Porque são várias perguntas sem resposta, gente. Primeiro, por que essa pessoa ficou confortável em falar de mim para você, se você é minha amiga? E ninguém vai falar da minha irmã pra mim, por exemplo. Que chega aqui, ela já bloqueia. Falei, que é isso, é doido? Defendo minha irmã, depois eu xingo ela, se for o caso. Não é assim? Não, minha associada você não fala, não. Depois você vai lá e fala, porra, Vi, né? Primeiro, porque ela falou com você. Segundo, eu posso ir lá esclarecer esse fato? Não conta, não. Eu falei, então assim, você tá me contando algo, priva a minha ação, então é só pela fofoca, então a sua atitude não é mais nobre do que a dela. E eu parei, muita gente que eu sei que pensou em falar, não falou mais. Eu não tenho ilusão, não, gente. É claro que falam mal. Que besteira, né? Nossa, não. Não. Param de falar porque não encontra a barreira, não vai passar de mim. Com que intenção? Mas por que você está me contando isso? Você quer que eu só te escute? Você quer uma opinião? Você quer que eu intervenha ou quer que eu decida no seu lugar? Me fala o que você espera de mim. Ah, não, tô só contando mesmo. Falei, não, então... Viu que a Virgínia terminou com o Vini, mas você está me contando pra quê? Eu faço o quê com essa informação? No meu treinamento de amanhã. Não só pra você saber. Então, assim, começa a educar as pessoas sobre aqui. Você veio usar meu tempo para me trazer algo? Eu vi que fulana brigou com tal. Você quer que eu vá lá e ajude? É isso? Você acredita que eu possa fazer algo? Então, beleza. Mas eu vou contar que você me falou. Ah, não pode. Não, então assim, gente, se você não quer bancar, então guarda pra si. Muda a minha vida se a pessoa não gostar de mim. Eu não preciso que ela goste, eu preciso que ela me respeite. E essa pessoa de quem ela falou, não perdia um treinamento meu. Eu falei, pra mim, basta. Não precisamos ser amigas. Mas como profissional, ela tá lá me respeitando. Porque não para de ir. E fora isso, ainda tem interpretações, né? Então, assim, são todas camadas. Mas isso que ela falou é o primeiro passo. A partir da escuta, você vai ver o que você está disposta, o que você pode mudar de fato, o que não vai mudar mesmo. Mas só da pessoa saber que ela é ouvida, isso já é um motivo para ela ficar mais uma semana. Mas você quando... Inclusive, já está aqui. Você falando um pouco aí sobre cultura, né? Sim. Aquilo que é o problema, aquilo ali que está te incomodando, basicamente é o que está sendo feito ali. Sim. Mas a Erika até colocou, né? Eu tento, tá? Eu falo, gente, eu tenho muito desse tempo de pegar, conversar com todo mundo. E eu gosto de fazer isso, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Gostei do queria ter para vou ter que dar um jeito de. É isso aí. 20 minutos. Os meus eram 15 e 20 minutos, que era o que eu tinha. Então passa para 10. Passa para 5, mas entendeu? O meu falou assim, vamos conversar, eu fiquei 1 hora e pouco. Seu nome, seu hobby, seu problema. Assim, entendeu? Então, entendeu? E aí você falando a questão de cultura, porque algumas pessoas que já estão ali mais tempo, tudo, já conhecem, já tem cultura, a parte já por exemplo, fechada entre elas é uma cultura muito enraizada.
Aqui eu tenho que ficar, gente, pelo amor de Deus, registro fechado entre elas. Ok. Entendeu? Então, melhor forma assim de alinhar a cultura para todas elas. Por mais assim, você fala, você bate, gente, tem muito fechado entre elas, bora registrar. Gente, vamos conversar, marca com quem você identificou. Agora Violeta, a gente faz. Gente, não liga. Ninguém pega aquilo ali e vai ligar para outra. É muito raro isso acontecer. E não uma forma de colocar essa cultura do clube lá dentro, assim, para todas. Tá, primeira pergunta. Eu acho que é até difícil, né? Mas assim... Tá sempre é difícil, mas também, se são 10% que estão fazendo, 5%, talvez tenha que rever mesmo, gente. Porque se ficar forçando cultura, pô, tem 1 ano que eu tô falando, nenhuma embaixada tá conseguindo isso. Será que tem que existir isso? Primeiro ponto. Mas não, tem alguma embaixada que tá conseguindo uma adesão razoável? Se alguém está tendo resultado, então o problema não é o mercado. Se nenhuma embaixada consegue engajar mais de 50% das mulheres em fazer o fechado entre elas, talvez tenha que acabar. Desculpa, mas para que vocês vão continuar? Ou então criar uma outra maneira, mais fácil, mais rápida, mais simples, não que seja difícil, mas que seja funcional. Essa resposta eu não tenho. Se outras embaixadas estão dando certo nisso, se estão dando certo, o que vocês estão fazendo, por que funciona aí e não está funcionando aqui? Ou se é quase ninguém em todo lugar, então assim, cultura você não força. É um comportamento que vai fazendo parte da vida das pessoas, de forma natural. E agora, o que eu recomendo? Primeiro, eu vou chegar lá na parte de comunicação, tá assim, sabedoria nos pedidos, nas solicitações. Até em outro treinamento, estava sabedoria nos comandos, mas como a gente não está falando de comandar, porque ninguém quer chefe, você quer pedir alguma coisa, gente, coisas que eu vejo, tá? Pessoas brigando e reclamando com a associada porque não postou, não sei o quê, porque não esteve presente, porque não foi na mentoria. Gente, nunca vai funcionar isso. Cobrar, xingar em público ainda é péssimo. Sei de pessoas em outros grupos de network que xinga mesmo. Nossa, você foi ao evento que eu organizei com fulano de tal palestrante, você só fez uma story. Meu Deus, e xinga. Eu acho que engajar é isso. Engajar é você dar um motivo, uma causa para a pessoa lutar. Fechado entre elas, alguém postou, o que vocês fazem imediatamente? Quando alguém faz isso? Elogia, valida. Parabéns, excelente, obrigada por contribuir para nós mantermos aqui atualizado a nossa lista, né, nossos registros. Aí, se uma fez, você tem que elogiar todo mundo. As pessoas são ciumentas? São ciumentas. Eu fico vendo lá, lista de presença no curso. Alguém falou, eu curti. Eu vou ter que curtir todos os nomes que marcaram presença. Se pular é real. É mesmo. Vocês sabem o que é, gente? Pô, a mulher velha daquela, vai estar com ciúme. Está. E se fosse você não ia gostar também de ver só o seu lá sem o coraçãozinho. Então, se resolveu fazer, nem todo mundo vai merecer tudo igual, porque pessoas vão fazer mais mesmo. Agora, se a cada fechado entre elas existe um elogio que é de 5 linhas, não dá para outra falar assim, parabéns. Não, ela vai ver, nossa, foram muito mais palavras. É real. Então, beleza. O fechado entre elas também cria uma espécie de ranking. Sim. Tem premiação, né? Eu sou contra ranking, todo mundo já sabe disso. Para mim não funciona, porque a pessoa... E não só o resultado. Então, pessoa que fez mais encontros, 1 a 1, por exemplo, ela está tentando, está movimentando. Então, você tira um pouco do resultado e foca naquilo que vai dar o resultado, mas talvez não agora. É o que a gente vê, É a cultura. as campanhas que são do clube delas, da comunidade, que é para todas, e a gente também incentiva as próprias embaixadoras a criarem suas campanhas ali. A gente estava até conversando ontem. Tá onde ali a campanha própria? No C, né? Controle dela. Sim, exatamente. A gente estava até conversando com a Camila, que agora é a nossa parceira aí de podcast. Sim. É que a gente quer continuar levando ali as mulheres, né, para ter voz e contar o seu negócio. E a gente já gravou com as ganhadoras, né, a gente deu essa possibilidade.
E a gente vai sugerir justamente isso, fazer campanhas ali dentro. Pode ser até de 1 a 1, quem tiver mais encontro ali, quem tiver mais, vai fazer mais, ter mais contato, sei lá, uma coisa. Foi o que a gente fez ano passado no Belvedere. A presença que marca, quem foi a mais encontros, quem, né, durante o ano. Isso é muito importante. Para a sua embaixada, né? Exatamente. Às vezes você vê um grupo de pessoas ali, eu acho que a Bela vai entender bem isso, às vezes você vê um grupo de pessoas que está mais desmotivado. Essas pessoas aqui, elas têm algo em comum, elas são mais desmotivadas. O que eu posso criar voltado, pensando para essas pessoas? Para que essas pessoas sejam ali uma multiplicadora. Ou o que eu posso criar para pegar essa aqui e levar para aquele lugar onde estão as motivadas? Sim, Dá uma separada no bolinho ali. Não deixa a gente desmotivada junto, não, gente. A gente sabe quem vai conseguir, quem tem poder Vocês pessoal. sabem? É isso aqui, olha. Olha a alocação, sabe? Como é que eu direciono essas pessoas aqui dentro? Eu fazia muita campanha nas minhas equipes de vendas nesse sentido. Eu vi que campanha de resultado não estava causando esse efeito bom. Fui fazer campanha de processo. Quantas apresentações de negócio você fez na semana? Tinha que tirar o print ou a foto de lá com a pessoa e o computador aberto. Naturalmente, quem mandou mais print estava com o resultado alto. Porque, gente, é número. Nós temos um funil, vai chegar lá. Mas, assim, eu estou te dizendo que se você sentar e conversar com alguém, você já ganhou um ponto. E ela não entende que esse conversar é o que vai ser a centelha. Então, se está causando isso, de repente, pensar nisso dentro da sua embaixada, colocar metas que não estejam atreladas ao fim. Porque tem gente que vai ser muito boa ali no meio de campo, então nem sempre vai colher imediatamente ou na dimensão que a gente espera. E nem por isso ela está trabalhando pouco, ou fazendo errado, fazendo mal. Cíntia, só voltando na cultura e na questão da liderança. Sim. Como aplicar, porque eu vou ter essa questão, né? Como aplicar uma nova cultura com a antiga liderança presente? Quem é a embaixadora? Acabou a resposta. Veja bem. Nossa, isso é importante demais da conta. Pronto, pode pegar suas coisas. Nossa, acabou o treinamento. Acabou por ali. A Fran, vou ter que ir embora. Gente, sabe qual que é a melhor forma de você honrar? Porque eu tenho muito de... Sabe qual é a sua forma de honrar a pessoa que te liderou e te treinou? Sim. É você mostrando que você aprendeu a ser livre. Melhor forma de liderar é ajudar o outro a ser livre. Quando eu treino uma pessoa, eu quero inclusive que ela seja capaz de discordar de mim. De falar, obrigada por isso, mas eu quero fazer diferente. Eu te falei o que eu sei que funciona, mas não quer dizer que o seu jeito não vai funcionar. Inclusive, se funcionar, volta aqui e me conta, que eu quero saber. Então, assim, comportamento. Isso, né? Diferente da antiga liderança para quem me treinou. E que eu vejo muitas coisas, óbvio, né? Uma embaixada tem 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. Então, obviamente, tem muita coisa que deu certo. Mas tem muita coisa que poderia ser incorporada e reincorporada. Por exemplo, uma coisa simples. A pulseirinha para mim faz muito sentido. Né? E que não é nada lá. Então, eu vou tirar um dinheiro meu para poder restabelecer essa questão para atualizar todas. Construir cultura é caro, gente. Então, mas a minha grande questão é essa. Ela estando presente, como que eu faço essa mudança? Porque vão ser algumas mudanças um pouco mais bruscas, sem desonrar... Algumas coisas vão ser mantidas? Sim. Então, torne isso público no meio das reuniões. Inclusive, a gente vai fazer nesse momento, tem uma prática que foi iniciada pela nossa antiga embaixadora. Muito obrigada por isso. Valida ali o que você vai manter, gente. Uma vez que você fala isso, acabou com esse clima. Porque tá muito mais aí. E a pessoa que saiu, ela tem que entender, eu saí dessa posição. E agora eu tenho que aceitar o que está fora do meu controle. Valida 1, 2 vezes, honra essa pessoa naquilo que ela realmente acrescentou, porque com certeza ela fez algo de bom ali. Não tenho dúvida. Imprime a sua marca, porque a marca da liderança vira cultura. Você tem que ter coragem para fazer isso. Servir é a prioridade,
Ah, mas eu quero meu dinheiro. Acredite, é só servir que ele vai vir, gente. Não precisa preocupar com isso. É fato. Então, o que eu faço para ajudar essa pessoa? Quanto que eu tiro do meu dinheiro para comprar de associada? Todo mês. Os serviços que fazem sentido, coisa que você já usa, que você já consome, que você já compraria em outro lugar. Não, mas tem duas que fazem algo para essa especialidade. Uma vez você vai ali, outra vez você vai lá. Mesmo assim vai gerar ciúme. Vai, gente, porque é difícil demais agradar essas pessoas todas. Mas você vai fazer o que você pode. Você vai estimular gerenciamento de processo, liderança de pessoas. Onde vocês acreditam que a gente deveria investir a maior parte do nosso tempo? Nossa, Aí você fala assim, poxa, eu não tenho os 20 minutos, mas a maior parte, você acha que é meio a meio? eu acho. Eu acho na liderança. Liderança, gente. Porque 20 minutos para cada pessoa, frequentemente. Isso é porque foi o tempo que você abriu e chamou. E as demandas espontâneas que vão chegando? E o parar para ver quem que pode fazer parceria com quem? E eu chegar no evento e dar uma olhada e perceber, pô, tá sobrando ali, preciso trazer essa pessoa. Esse trânsito, ele acontece no dia a dia, acontece no grupo e acontece muito no dia do evento. Quem é você no dia do evento? Vai ter treinamento de evento. Você é a pessoa que qualquer um que chega vai saber, ela é que manda aqui, não tem que ter dúvida. Então, o seu andar dentro de um evento é um andar de liderança. Você não chega que fica aqui, você fica assim, ó. Você cumprimenta, fica um pouquinho aqui, conversa ali. Aí você faz isso aqui, ó. Troca uma coisa de lugar, quem tá olhando vê se, ela é organizadora, porque ela pode mudar. Mas eu faço isso de propósito, para a pessoa ver que eu posso interferir na estrutura. Então, eu comando aqui. Uma convidada não chega e troca um prato de lugar, troca. Mas eu faço de propósito. Tem hora que você tem que fazer de propósito. Eu estava lá na minha sala de gerência, contei isso no curso. Chegou um cara, passou direto e foi falar com o meu engenheiro. Não me cumprimentou. Eu zero ligo para ele, eu quero que ele se lasque, eu não sei nem quem é. Mas você não vai passar na minha gerência Sem falar comigo. fingir que eu não existo. Isso não acontece lá há muito tempo. Eu acho que nem foi de propósito, estava distraído, foi então. Eu levantei, falei, Robson, o relatório ficou pronto? Deixa na minha mesa, por favor. Fulano, dei 2 comandos para ele saber quem é que manda. Não falei com ele. Voltei a ele. Oi, boa tarde, tudo bem? Você, gente, assim, eu vim aqui pegar o telefone. Ok, pode conversar com ele lá. Obrigada. Aí eu voltei, mas eu não falei com ele. Eu só fui lá e falei assim, aqui, deixa eu te contar quem é que manda aqui. Da próxima vez, você acha que ele passou direto na minha sala? Oi, tudo bem? Eu posso ir lá falar com ele? Vai ficar à vontade. Pode até ir direto, se quiser. Agora eu deixei você ir direto. Tipo, não me incomode. Mas é porque eu tô te liberando de me incomodar. Então tem horas que você vai ter que ter posturas forçadas para alguém saber que é você que manda. Então chegou lá, projetor, pode baixar um pouquinho para mim essa luz? Boa noite, tá? E passa. Aí a pessoa, foi ela que manda o cara do projetor. Você fica ali uns 20 minutos mostrando quem é que manda. Gente, é mentira que isso aí não funciona. É que aconteceu? Então assim, é aquele olhar assim, ó. Não é de superioridade, é de, deixa eu ver se tá tudo certo com o meu evento. Só um minutinho, já vou, só um minutinho. Tipo assim, ai meu Deus, muitos precisam de mim. Ninguém tá te chamando. Ninguém tá te chamando. Se você quiser, você pode até ensaiar. Aqui, vai ter umas convidadas aqui hoje que são... Você não faz leitura de cenário? Pega essa aqui, eu sei que essa mulher é difícil, que ela é toda posuda, porque ela tem uma loja enorme, não sei o quê. Ela tá acostumada a ser quem manda. Aqui ela vai entender quem é a embaixadora. Pode ensaiar. Tô conversando com ela que alguém vem... Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente já pode ser aqui? Não, só mais um pouquinho. Daqui a pouco eu te chamo e eu te autorizo, tá? Mas aqui, que bom que você veio e tal. Entendeu? Você conversando com o projeto sozinho. E outra, sua postura é sempre acolhedora. Quem vem conversar com você, semblante nunca de julgamento. Aconteceu um negócio lá em casa, sério, não. Sempre assim. O que é esse carisma, esse trânsito? Por que a pessoa vai sentir confiança em se abrir pra você? Porque ela não vai ser julgada. Eu vi um post de umas psicólogas lá falando, povo, nossa, você vai horrorizar com o que eu vou te contar.
E a psicóloga, gente, eu pensando, nossa, sério, é isso? Você não sabe o que eu escuto aqui, meu? Eu falo, que som essa sua história. Eu encontrei meu marido, minha filha, eu vi o outro que fez xixi em cima da cama. Eu acho que a gente horroriza com as coisas. Não horroriza com nada, gente. Se a gente for escarafunchar, todo mundo tem um monte de história esquisita na sua vida pra contar. Mas a pessoa tem que sentir que ela não vai ser julgada. Se ela sentir isso, ela já se abre. A maior parte do tempo tem que estar aqui. Mas pessoas muito boas vão falhar se estiverem em processos ruins. Então, também tem pessoa que está ali, passando por uma liderança democrática, em que as decisões passam a ser compartilhadas, até uma liderança mais liberal, em que você deixa o outro decidir e você basicamente valida. De que forma você trabalha decisões no seu grupo? Existe decisão que o líder, ou a líder no caso, decide e comunica. Só comunica? Só. Me dá um exemplo de uma coisa que você só tem que contar para as associadas. Nada mais do que isso. Local do evento. Gente, vai ser no coworking tal horário não. O horário já passou por negociação, não passou? Então não. O local, sim. E o valor? E o valor. Outra coisa que você só comunica. Tudo aquilo, gente, que melhora, expande e aumenta benefício. Você só conta, olha. A partir de agora, toda associada nossa tem direito a um Gympass. Conseguiu uma parceria tal. Você tem que ficar explicando isso, gente? É benefício, olha. Alguém vai discutir? Não. Eu não sou tão ético assim não, Cíntia, né? Não quero benefício. Não. Só conta, gente. Ampliou direito, melhorou a vida. Em que outros momentos faz sentido você ficar com isso só pra você? Quando a bucha é só sua, é uma decisão com a qual só você vai arcar? Ou só você tem conhecimento suficiente para resolver sobre isso? Então só decide. Ou a decisão é urgente, não dá tempo de abrir enquete, de negociar. Tem que resolver, o lugar do evento pegou fogo. Você vai ter que trocar de evento, você vai abrir enquete? Daqui a 3 dias o evento, você vai abrir enquete? Vai correr atrás e escolher outro? E se for um lugar pior? Comunica. Pode ser que a pessoa fale, não, aí ficou longe pra mim, eu não quero ir mais. Você vai ter que aceitar? Vai, gente. Porque existia um contrato tácito, né? Nem todo contrato precisa de documento e cartório, não é? É acordo de vontade. Está definido um objeto e um preço, você definiu que é esse lugar. A pessoa falou, mudou o local, ficou longe demais pra mim, eu tava indo a pé, não vou conseguir mais, você tem que devolver dinheiro? Tem. Muito cuidado com mudança de regra no meio do caminho por causa disso. Bizarro, assina o contrato, chega no meio aqui, agora não pode, mas não é assim, bem. Juridicamente não é assim. Mudou? Então eu tenho direito de sair dessa relação. Exceção de contrato não cumprido. Eu não sou obrigada a cumprir a minha parte se você não cumpriu a sua também. Então, muito cuidado. Mudanças que melhoram a vida, geralmente, não são questionadas. Você comunica. Agora, se não é esse o caso, o líder decide e explica. Cíntia, é uma coisa que ele tem que vender a decisão, sabe? É uma coisa que não é muito um benefício, não, sabe? Por exemplo, tô lá num grupo de WhatsApp, beleza? Gente, eu quero passar aqui uma sequência de recados, então eu vou travar o grupo por alguns minutos, para não ter interrupção enquanto eu falo. Aí você explica e trava o grupo. Melhor do que só travar. Por quê? Porque aí você restringiu. A pessoa tinha liberdade de se manifestar, de repente não tem mais. Então não é só comunicar, não. Se piorou a minha vida, ainda que temporariamente, se eu estou me sentindo limitada, você tem que me explicar o motivo de acontecer isso. E tem que ser, obviamente, um motivo legítimo, né? Eu quero passar 5 recados, se vier um monte de conversa em cima, talvez eu atrapalhe, então rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Me dê um outro exemplo, gente, de uma coisa que você não vai pedir, você não consulta as pessoas, mas você tem que vender a decisão. Você quer começar o evento 1 hora mais cedo? Quer começar o evento 1 hora mais cedo. Você explica ou é até mais do que isso, às vezes? Ou, tipo assim, vai momentos que você pode vai ter que começar mesmo, não? Mas tem momentos que você... Não tem jeito. Esse é melhor. Então pronto. Você explica o porquê daqui, eu dou X conversas, X análises que você teve até chegar nessa decisão.
Porque às vezes pode ser um teste. Aham. Né? Uma decisão. Ou às vezes você não tinha escolha, o local que falou aqui, nossa, nesse dia eu me confundi, vou ter que fechar mais cedo. Então, não quero abrir para discussão, mas também não vou só empurrar a informação, não. Vou explicar o que aconteceu, vou contextualizar para vocês. Beleza. Terceiro tipo de decisão. Aqui a gente ainda está numa seara de liderança autocrática. Por quê? Porque está centrada na pessoa que decidiu. Autocrática. Beleza. Aí a gente vem para uma decisão em que a líder, decide e abre a discussão. Para quê? Dúvidas, considerações. Não quer dizer que você vai mudar, não. Mas você vai falar assim, a gente tem alguma pergunta? Vocês querem entender melhor como é que é? Porque até aqui, vocês percebem que tipo assim, é um monólogo. Não teve conversa. Só teve uma comunicação um pouco mais ampla. Agora aqui não, abre para dúvida, explica e tal. É um esclarecimento um pouco maior, é uma conversa mais profunda, mas ainda assim não tem mudança de decisão. Agora aqui, a líder decide de maneira provisoriamente e abre a discussão. Se é provisória, aqui já pode ser que haja uma mudança. Então, nesse caso, Bela, você não é obrigatório que comece mais cedo, não. Você começou a pensar que pode ser uma ideia melhor. Por causa do local, gente, sabe por quê? Porque vai ter um jogo nesse dia, talvez o retorno ali vai ficar tumultuado. O que você... Não, aqui, ó, segunda e quinta-feira são os dias... Você pode fazer isso dentro do seu grupo. Ou deixar de boa, ou não. Você pode... Segunda e quinta é o nosso dia do merchan aqui. Aí você pode oferecer, falar que tem promoção, deixa a pessoa resolver como que ela vai fazer isso, mas tem o limite. Não, aqui não tem isso não. Todo dia tá ali aberto, quem quiser fazer uma oferta pode. Funcionou bem. Grupos muito grandes vão começar a precisar. O pequeno não, eu tenho 3 pessoas. Eu coloquei o limite, para, né? Deixa as 3 meia falar lá, gente. A leitura de cenário é pra isso também. Não inventa a regra. Não tem nem gente pra seguir a regra. Outra verdade difícil de ouvir no caminho. Quando eu falei pro meu mentor, falei, tô prontíssima para dar um treinamento. Aí ele, você não tem pessoas para treinar. Então, parabéns, mas vai primeiro encher a sua equipe para você ter quem treinar. Eu, obrigada. Assim que eu falava com ele, eu falei, eu quero expandir meu negócio para os Estados Unidos. Ele, seu vizinho já sabe o que você faz? Você não colonizou seu bairro, filha. Você acha que é fácil ter uma equipe na Europa com 40 países igual eu tenho? Enquanto o seu prédio inteiro não souber o que você faz, você não conversa comigo. Tá bom, obrigada. Era assim, mas ele falava com carinho. Eu tô piorando aqui, mas não era assim não. Ele falava, primeiro a gente tem que olhar ao redor. Tem gente no seu andar que não sabe ainda que você trabalha com isso, você está pensando em ir para a Ásia. Então... Até mesmo na hora de pegar dicas, né? Porque eu até brinquei com a Erika disse assim, porque no dia do evento tem que conversar com isso, tem que conversar com aquilo. Eu falei assim, Erika, o evento seus tem 40, 50 pessoas, o meu eu tenho 10. Então eu exatamente. Eu tabela, né? Tem que parar os anúncios, porque no sábado eu tenho isso, no domingo eu tenho isso, na segunda eu tenho que conversar com fulano, o fornecedor, então se eu vou ter tempo de responder. E a Madrid assim, lista de convidadas. Lista 1. O meu evento é no mesmo dia. É aqui, ó, confirmados no evento. Eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. O evento é no mesmo dia. E eu digo assim, pelo amor de Deus, vamos rodar mais anúncio, porque eu preciso... Roda até 7h30, pelo amor de Deus. O evento é às 8, tem que dar tempo. Tem que pedir ajuda, né, dentro da sua realidade. Isso é a leitura de cenário. O 7º nível. A líder faz o quê, gente? Deixa a equipe avaliar o contexto, identificar problema, propor solução e só valida. Você tá achado da embaixada, só você resolver esse resultado, o que vocês querem fazer que eu vou. O que vocês decidiram? Só vamos depois. O que vocês decidiram? Você funciona aqui como uma instância de validação. Tem coisa que você só vai deixar as pessoas. Ó, nesse campo aqui,
Nesse assunto, sei lá, vamos imaginar que você confia 500% no seu marketing. Quer nem saber. Cheguei pro evento, você vai fazer os takes que você acha que tem que fazer, vai filmar, vai criar as coisas, já pode postar. Não precisa me avisar, posta em tempo real, amanhã eu vejo. É um nível de confiança muito grande, né? Obviamente, você tem que ter pessoas muito maduras, com muita segurança do que estão fazendo, pra você falar que eu não quero nem mexer com isso. Ah, fiz a lista do coffee, eu não quero nem mexer com isso. Vou chegar lá, monta a mesa, distribui lá do jeito que você acha que fica mais bonito, coloca as flores, o arranjo. Quanto mais disso aí você conseguir tirar de você, melhor. Você não vai perder o olhar, gente. Já perdeu o olhar. Existe uma cultura, existe uma paleta, existe um orçamento. Mas assim, se você consegue... Isso é a sua expertise? Coffee é a sua expertise? Então você vai gastar tempo nisso? O Caíto fala, para de fazer coisa que você não é bom, porque eu também não sou a favor de tem que ficar bom nos meus pontos fracos. Muito fraco, gente. Você tem que minimizar danos em atributos que são essenciais para uma vida em sociedade, para empreender. Igual comunicação. Você tem que virar uma excelente comunicadora? Como líder, ok. Mas eu não quero ser uma palestrante internacional. Então minimiza danos, aprende a conversar. O mínimo, para você não ter problema, para você poder resolver um conflito, poder trabalhar, se promover. E vai trabalhar naquilo que você é boa. Para ficar melhor, cada vez melhor, infinitamente melhor. Não sei fazer coffee, não quero. O máximo que eu faço é que eu posso provar, para estar gostoso, quero. E mesmo assim não é um bom filtro, porque do que eu gosto não quer dizer que o outro vai gostar. Eu não tô comendo açúcar, eu não vou colocar nada doce. Nem funciona essa coisa. Tira de você, o que não pode sair de você? Honestidade. Nossa, sério? A pessoa fica assim, porque ela não espera isso, né? Obrigada pelo feedback, tá contribuindo com a minha evolução. Agora vai pro raio que o pau. Agradece tudo, gente, que vier. Quebra comportamentos contraintuitivos. Ninguém espera um agradecimento, né? Tá numa palestra, ela faz a pergunta, eu acho que você tá falando uma grande besteira. Obrigada pela sua coragem. Parabéns pelo corajoso. É o seu nome? Palmas pra ele ali. Corajoso. Gente, quem comanda, anota isso, quem comanda o enquadramento, comanda o sentido. Como é que eu vou enquadrar essa situação? É esse o sentido. Eu vou enquadrar como uma ofensa que me desestabiliza, ou uma oportunidade diferente, inusitada, de eu reforçar minha autoridade aqui, conseguir até umas risadas. Qual é o enquadramento? Paty, qual é o enquadramento? Eu tô com uma liderança, eu sou a liderança nova, a antiga tá ali, eu enxergo isso como o quê? Se eu falar, eu afronto, ou se eu falar, eu honro? É o sentido que você vai dar. O jeito que eu sei enquadrar é como a narrativa vai ser controlada. Quem controla a narrativa define o resultado, gente. Eu não... Meu celular tá gravando ali, mas... Aconteceu uma situação que foi o quê? O TPME foi marcado, as mentorias. Inclusive, embaixadora que não está lá, eu não vou nem comentar isso aqui. Não vou comentar, mas eu vou, pelo amor de Deus. Aí a Érica tinha marcado o seu evento um pouquinho depois, da agenda já pronta. Acabou coincidindo. A gente sempre tem um cuidado de fazer não coincidir, que é para as pessoas estarem lá. Houve uma falha de comunicação, sim, eu não fiquei sabendo da mudança, talvez tivesse sido, se eu soubesse lá em fevereiro, eu teria tentado mudar. Ah, mas foi divulgado no Instagram. Gente, mudança, tem que dar mais alarde. Eu não vou saber todos os eventos, todos os embaixados, todos os meses, não dá. Talvez nem você que está organizando o evento sabe o dia do evento. Então, assim, a gente no podcast chamou a Kel, né? Só me confirma um dia. Kel, é hoje o nosso programa. Jesus! Que hora, Jesus? Quais perguntas? É maravilhoso. Mas, assim, aí eu falei, poxa, não ter a Embaixada Contagem ali é uma perda muito grande. Tô fazendo um trabalho ótimo, então, mas eu tinha combinado com a mentora, já tinha feito um agendamento ali, todo mundo sabendo, então... Como que a gente vai contar essa história? Porque foi uma lá e perguntou, poxa, é o dia da reunião da Embaixada. Como é que eu respondo aquilo? Quem comanda o enquadramento, comanda o sentido. Eu posso falar assim, poxa, desculpa, a gente errou mesmo nisso. Você realmente vai perder essa mentoria ao vivo. Esse é o enquadramento, esse é o sentido. Minha comunicação foi, não posso ficar calada porque houve uma pergunta aqui, eu tenho que dar uma explicação para isso. Porque a gente fala que a mentoria não vai coincidir. Então, assim, como que vocês esqueceram de contagem? Não pode ficar parecendo que, né, houve uma predileção, aliás, não pode achar que ela foi preterida.
Mandei a mensagem, não vou lembrar exatamente os termos, não. O celular tá ali, mas algo do tipo. Prezando sempre pela transparência, pela verdade, sempre criando uma reputação boa, colocando um valor como base daquela comunicação. O que aconteceu neste caso foi que a agenda do TPM já estava pronta e, em virtude de mudanças necessárias no clube delas, a mudança foi o quê? Ela assumiu a embaixada e teve que ir lá correndo arcar os eventos. Em virtude de mudanças boas e necessárias para o clube delas, aí na hora eu pensei assim, não, mas peraí, mas será que se eu falo que a mudança foi boa, quer dizer que a antiga... Olha como é que é complicado o disclaimer. Gente, eu aprendi isso com o meu mentor também, Rodrigo Beckham. Tudo ele fazia disclaimer, dava um trabalho conversar assim. Não tem chefe ali, não tem subordinado, ninguém saiu de casa para isso. Você tem que saber pedir. Como é que você sabe pedir? Dá uma causa para a pessoa lutar. Vende um motivo pelo qual ela tem que fazer isso. Ela não vai te obedecer, porque não existe hierarquia, ela vai se inspirar. Inspiração vem de resultado, conhecimento aplicável, comportamento. E a comunicação no meio de tudo isso. Pessoal, bom dia, estou aqui organizando tudo para o nosso próximo evento, com o maior carinho do mundo, escolhi um lugar sensacional, mobilizei aqui um capital social fortíssimo que eu tenho para trazer uma palestrante extraordinária, um tema que vocês sempre pedem, e eu sei que as demandas são muitas, que a vida é desafiadora, nem todo mundo tem podido participar como gostaria, mas eu queria pedir muito um esforço a mais na presença a esse evento, que é feito para vocês. E se as associadas não estiverem presentes, nada disso faz sentido, porque é por vocês que eu estou aqui me desdobrando, eu com a minha equipe, a consultora. Eu queria saber, eu posso contar com vocês nesse próximo evento? Ou, de repente, esse formato já não está funcionando mais? Dá uma abertura, às vezes eu estou fazendo aqui à toa. Não, aqui, desculpa, é porque mês passado foi assim, eu sei, mas assim, é um dia no mês, você sabe a diferença que faz, todo mundo que vai não se arrepende de ter ido. Posso contar com vocês? Quem vai estar lá, coloca aqui a lista pra mim e vai curtindo um por um. Às vezes, quando tá muito desengajado, quando tá muito desengajado, eu nem curto só, a pessoa botou a lista, boa, Mariana, excelente, Lúcia, isso aí, Karina, e vou respondendo a cada confirmação. A pessoa se sentir importante, porque ela é mesmo. Só de fazer, então muda o pedido, não é, gente? Pelo amor de Deus, vocês não estão indo mais, não, vou parar de fazer. Vou parar, hein? Então pra que isso? Então o universo vai ficar com dó de você e fala, oxa, não para não, eu vou lá pra você. Tem que saber pedir. Cultura de feedback é isso, tem que ter reforço positivo de tudo que fizer bom ali, porque nem todo mundo vai ter resultado pra mostrar, mas a pessoa fez um comentário interessante no grupo. Ou você tá vendo que é uma pessoa que curte os posts de todo mundo. Você não pode elogiar isso? Oh, que bacana, você engaja no Instagram de todo mundo. Eu vejo lá, você comenta, você curte. Muito importante isso, né, gente? A gente se apoiar na rede social e tal, fomenta a cultura a partir do reforço positivo. E quando tem que ter conversa difícil, você já sabe. É o sanduíche. Isso é para delegar? Conversa difícil, quem que faz? Você. Mas no privado, né? No privado, pelo amor de Deus. Se fosse positivo em público, conversa difícil no privado. Mandando no grupo. Fulana, precisamos conversar depois. Isso, passa lá no RH. Passa no RH. Conversa difícil. Você sempre tem que estar aberta a falar e depois ouvir. Porque essa pessoa pode ter coisas para dizer também. Que a gente chega sempre por cima, né? É engraçado você me pedir isso. Por aquela vez, é mesmo. Aí você vê que você também não está fazendo tão bem o seu papel assim. Não fuja das conversas difíceis, gente. Isso é erva daninha no seu grupo. É areia movediça. Você viu, fulana fica lá no grupo, ela fica no evento, fica fofocando o tempo todo. Esse é um ponto fraco do seu evento? Essa é a sua cultura. O pior é a embaixadora que está fofocando junto com ela. E fica assim, ó, no meio do evento. Porque ela é para ter postura de autoridade, comando. Eu represento os valores. Gente, nós estamos vivendo uma era de super transparência. Pressão por reputação. Nós temos que ser guardiãs da verdade, da ética, do comportamento adequado. Nem a fofoquinha, não. Porque o microfone está sempre... Se tivesse ligado, você não faria. Então, entende que ele está ligado. Isso que é perigoso, porque você esquece, né? Vai estar ligado. Está sempre ligado. Assim, eu sou ser humano, eu sei, gente. Tem ilusão, não. Nós vamos fazer besteira também. Vamos falar mal uma hora ou outra. A gente vai cair nisso. Nós vamos cair em vigilância para minimizar. E, principalmente, tem hora que é pior para fazer. Nunca é bom, mas tem hora que é pior, né? No evento é pior. Ali, gente,
posturada e calma e elegante. Rodinha de conversa. Chegou alguém, você abre a roda, deixa espaço para mais uma entrar. Se vier outra, você abre espaço. Sempre assim. Isso aqui é um lugar de acolhimento. Não fecha a panelinha. E embaixadora que fica um tempão numa turma só e não circula. Ah, mas bando de adulto. E bando de adulto com as mesmas necessidades de criança. E se fosse você lá, você ia ficar chateado também. Não ligo pra isso. Mentira que não liga. Tudo igual, gente. Tudo igual. Aprende a vender o sonho do clube delas e aprende a vender o todo. O sonho não é assim... Vem pra cá pra você ter um lugar pra você escapar da sua casa que seu marido chato de uma vez por mês. Mostra pra ela assim... Gente, o clube delas abriu portas pra vocês na vida? Possibilitaram coisas que nem achavam que teriam? É verdade isso? Então, assim, vende o sonho. Eu sei que a pessoa precisa de motivo pra ficar mais um dia. Mas deixa ela saber também que tem um horizonte aí que você pode acessar fazendo um pouquinho por dia. Continua presente. Eu tinha uma frase que eu falava demais pra minha equipe de vendas. Não saia da foto. Adoro isso. Quer prosperar, não sai da foto. Teve um evento, olha você de novo. E o movimento, olha você de novo. Teve meu, você de novo. Eu até arrepio, porque a pessoa que fica na foto, ela geralmente prospera. Se você está na foto, aí você continua indo. E não é porque tá fácil, ou que você não quis desistir, mas mesmo assim você foi. Não sai, esse é um bom lema, não saia da foto. E vendeu todo. Percepções minhas. E coisas que eu já escutei em embaixada. Aqui é um ambiente muito acolhedor, a gente se ajuda. Nas outras eu não sei, mas aqui é assim. E a pessoa não falou por mal, gente. Ela não percebe o peso de falar isso. Então eu tô vendendo o clube delas, mas assim, aqui eu garanto, tá? Que você vai ser acolhida e não julgada. Lá não sei. Como é que não sabe? Não sei mesmo pra você falar isso, gente. E ainda que não aconteça isso em todos, fala da sua, mano. Aí tem uma pessoa lá, duas pessoas do mesmo nicho lá, uma vai associar, a outra vai embora, né? Vai pro Benditas, porque falaram que... Por quê? Porque falou que aqui é assim, ela podia buscar outra, né? Mas não, queimou, falou bem de si, queimou o resto. Não é interessante pra nenhuma de vocês que outra embaixada esteja com má fama. Vocês entendem isso, né? Não é interessante para nenhuma de nós que o clube delas não tenha uma boa fama. Não é interessante para nenhuma de nós que nenhuma de nós tenha má fama na vida pessoal. Tudo de uma forma reflete. Então, assim, eu tenho que cuidar do meu Instagram pessoal? Tem também. E se eu cuido do meu pessoal, eu ajudo você. E você me ajuda. Ah, são essas as mulheres do clube, eu quero estar no meio delas. Essa aqui tem um comportamento duvidoso. Entender o todo é isso. Você pode fazer o merchan da sua? Pode brincar? Aqui é melhor? Você pode. A gente sabe que na hora de você vender, você vai falar uma coisinha ou outra, mas não precisa diminuir. E lembra que o efeito volta contra você. E tem gente, Cíntia, que pergunta, eu tive essa experiência agora, né? Teve uma moça que entrou em contato perguntando e ela tá assim, mas quais são os resultados? Na hora eu lembrei que assim, teve post no clube delas meninas que eu fiz, fechado entre elas e 2 horas do Prado. Eu falei assim, na hora. Assim, olha, tem essa aqui, que é a Val, que ela ganhou a premiação de mais transações. Tem essa aqui que é a Adriana, que teve maior valor e tudo mais. Ela falou assim, então dá resultado mesmo, né? Porque tem clube de networking que é só ir lá encontrar. Eu falei assim, não, no clube delas a gente tem resultado. Aí eu falei assim, gente, nunca na minha vida eu pensei que alguém ia pedir prova social de se tem resultado ou não tem resultado. Mas esse também já é um comportamento que já acende um alerta, né? E se não tivesse, nenhum mesmo? Eu acabei de abrir, eu não tenho nenhuma história pra contar. Aí você não vai conseguir ninguém pra entrar lá? Teve uma que pergunta. E o resultado? Eu falei, qual que é o que você vai mostrar pra mim mês que vem? Tô esperando o seu. Tô com o seu post pronto aqui, ó. Ela vai ser igual a outra. Vamos fazer a meta aqui do seu. O seu post vai ser o primeiro. A gente tá abrindo agora. Você tá tendo o privilégio de ser associado número 1. Amanhã eu já não garanto, porque pode ser a 2. Você quer ser a 1 e vir comigo? Você tem que ter como contornar tudo. Porque a pessoa... tem resultado. Não quer dizer porque a Val vendeu também que você vai, não. Se você não entrar aqui e fizer a sua parte... Então foi bom que você conseguiu responder a necessidade. A pessoa, tem 15 posts meu que ela curte. Eu nem olhei pra ela, agora vou chamar pro evento. Oi, Deus!
Errou? Você errou? Você vai assumir seu erro publicamente. Vamos lá então. Elogio se faz em correção em assunção de erro. Se só atingiu uma pessoa, privado. Se afeta a cultura e o todo, vai assumir no grupo. Cara, foi você que fez uma confusão de data lá, acabou jogando no fly e saiu errado, pede desculpa. Mas enquadra o sentido. Enquadra o sentido. Não é pedir desculpa, você vai aprender a negociar em posição de força. Então vamos lá, gente. Você soltou o flyer com a data errada. E ele ficou 2 dias circulando com a data errada. E as pessoas pagaram a inscrição. Aí você falou, gente, não era 12, era 18. E aí? Não dá pra fazer dia 12. E pedir desculpa, sim. Como é que você enquadra isso pra não ficar um negócio assim, nossa, eu sou apenas uma pessoa desorganizada que ficou 2 dias sem perceber isso e agora você que vai ter que se virar pra mudar a sua agenda. Beleza, depois vocês pensam nisso, dá tempo mais não. Colocar a culpa no mar. Põe a culpa no marketing? Detalhe, nível de delegação, deixei tudo no marketing porque eu confio, né? Eu confio, deleguei total, agora a culpa é do marketing. Não pode porque a assunção de erro também não se delega, tá? Mas foi o marketing que errou. Tem nada com isso. Quando você faz o próprio marketing, aí, vocês duas fazem o marketing. Vai saber, foi o marketing. A equipe. Então tá, gente. Conversa difícil, não delega. Assunção de erro não delega. Não pede ninguém fazer isso no seu lugar, não. Pelo amor de Deus. E outra, aprendeu algo com alguém, tá citando, dá crédito. Viu uma prática que deu certo lá? Aproveitando aqui o ensinamento que eu recebi da embaixadora de tal lugar que falou que deu muito certo, a gente vai implementar, muito obrigada por isso. Isso as pessoas valorizam, elas amam gente que honra os outros, que dá crédito. O ser humano acha lindo ver isso. Tem gente que fica aqui citando o livro, o autor, e não cita o autor. Você perde a chance de mostrar o quanto você já leu. É muito mais bonito falar que você lembra o nome do autor. Tipo Don Clifton, que fala pra você não investir no ponto fraco, ensino forte. É uma frase que eu poderia ter tirado da minha cabeça? Poderia, mas eu li no livro, fala que leu. Isso só eleva só aumenta a sua percepção de valor. Responsabilidade envolve decidir na esfera que é sua, dentro do nível de delegação adequado. Fiquei em dúvida sobre isso. Isso aqui é um tipo de coisa que eu decido sozinha, que eu comunico. Conversa. Conversa com a Fran, conversa comigo. Sou muito boa para ajudar a tomar decisão. Até demais, porque pô, me alugo o dia inteiro. Mas eu gosto. Vamos ler o cenário juntas? Olha, nesse caso eu entendo que vale uma enquete. Não, aqui, resolve, só comunica, muda de assunto e toca o barco. Gestão de grupo, gente. O que você faz aqui? Pessoa entrou, regra do grupo. Todo mundo que entrar tem regra? Sim, para a pessoa saber, para a antiga relembrar. O que pode, o que não pode? Não pode política, não pode religião, aqui é o clube delas, é feito pra gente se ajudar, pra lá. Dica de venda pode, oferta pode, tal dia isso, tal dia aquilo, se quiser dar essa regra. Problemas, reclamações sempre vão ser ouvidos, mas no privado, tem uma questão, traga pra mim, não traga aqui. Regra do grupo. Se entrar uma pessoa por dia, todo dia joga a regra do grupo. Pra quê? Pra todo mundo lembrar da cultura. Você não fecha o grupo sem explicar. Não sai dando xingamento em ninguém lá no grupo. Tem que tomar cuidado com o que você fala. Pensa várias vezes. Mensagens apagadas. Não apaga a mensagem, gente. A menos que seja o gemidão do WhatsApp. Um nude, alguma coisa que você fala assim, meu Deus, ninguém pode ver isso. Fora isso... Ainda mais se já deu tempo suficiente. Já deu tempo. Aparece. O defunto vem lá discutir. O que você vai fazer? Vai contornar a situação. Fulana, obrigada pela sua manifestação. Vejo que existe um incômodo da sua parte. É muito importante saber o que acontece. Como eu sinalizei aqui na regra do grupo, é um tipo de assunto que não vai ser desconsiderado. A gente vai tratar no privado para continuar aqui divulgando o que a gente estava divulgando antes. Assim que eu tiver um posicionamento sobre isso, eu trago a resposta aqui, porque pode interessar as demais. Então, assim, eu vou resolver caladinho aqui e divulgo a solução. Mas não vai ser aqui a conversa. E sapeca flyer de reunião, gente, muda de assunto. Eita, que eu tinha sempre um flyer pronto. Muito boa essa pergunta. Já te chamando para resolver. Gente, tá incrível o evento. E joga. Quem vai? Pega a lista de novo. Muda de assunto. Não deixa a energia contaminar, não, porque serve a daninha também. E vai começando a observar quem são essas pessoas.
um comportamento recorrente. Para ver se vai ter que ter uma conversa difícil mais dura com ela. Ou até chegar para ela um dia e falar assim, entendo que você não está alinhada na sua cultura, está sendo convidada a se retirar. Gestão de crise, mesma coisa. Deu problema, deu pau, tem que devolver dinheiro. Para começo de conversa, não gasta todo o seu dinheiro. Cíntia, é muito difícil, estou pagando para trabalhar. Se vira, irmã. Você assumiu isso aqui. Vai ter treinamento de gestão de embaixada para falar sobre isso também. Tem que ter dinheiro para devolver. Não tem? Se der problema, já mudar algo, quem quiser sair, você tem que ter. Começou uma discussão, um problema. Faz o meio de campo lá no grupo, chama no privado, vai resolver. Não deixa as pessoas resolverem por si só. Às vezes tem que entrar lá, intermediar. A crise ameniza primeiro, minimiza dano, resolve o que tiver que resolver primeiro, ainda que você tenha prejuízo. Depois vai pegar a questão de base para solucionar. Então, assim, 2 pessoas com problema de negócio entre elas. E aí? Começar a discutir dentro do grupo. Uma não pagou a outra e tal. O que você vai? Você que manda nisso aqui. O seu grupo não pode virar essa bagunça. Não deixa. Fico feliz em saber que os negócios estão acontecendo, gente. E negócio... e negócio é assim mesmo. Uma hora ou outra acontece uma fricção. Acredito que vocês tenham se equivocado em mandar essa mensagem aqui. Eu imagino que era para ser no particular, né? Inclusive, se precisar da minha ajuda nisso, vamos resolver, vamos solucionar. E... pensamento tá delicada. Pro grupo, gente. Porra, sério? Resolve! Um Pix de 115 tá causando isso? Faz isso aqui, se tiver que chamar no meio, chama isso. Sapeca o flyer, lembra? Deixa sempre o flyer, vai. Gestão de evento, vai ter treinamento só sobre isso, mas o que eu queria falar em termos de liderança é o seu comportamento no evento, nós já falamos, então é postura. Eu vou nos próximos eventos, eu quero ver se eu vou chegar lá e falar assim, é aquela ali, acabou. Eu vou levar o Cadu comigo na porta, eu falei, me aponta a embaixadora, boa! Me aponta a embaixadora desse lugar aqui, em 5 minutos. Se não apontou, ai, o pau vai torar aí, gente. Vai acabar, inteligência emocional. Não adianta nada, você saber isso tudo, ter um processo ótimo, delegar, equipe engajada e você não tem resiliência. Vai pra terapia, Érica, 20 minutos aí. Abre essa. Conheça as suas motivações, o que te deixa mal, o que te deixa brava, como é que você lida com isso. Melhor lugar da vida pra você treinar inteligência emocional é liderando, gente. Porque ou tem que tirar a gente do sério. Como tira do sério? Tem dia que eu acordo e falei, segunda-feira, não são 7 horas, já me embucetaram essa semana. Essa palavra é ótima, hein? Feia demais. Horrível. Já me irritaram. Começando a semana, e aí? Vou enquadrar minha narrativa, porque eu posso pegar essa energia e ficar até o fim de semana péssima, produzindo mal, descontando nas pessoas que eu amo, ou eu vou entender. Existe algo pra mim aí. Por que está acontecendo hoje? E como é que eu vou transmutar? Tem que se conhecer. Isso, se não é com terapia, eu não sei outra forma. Você fala, eu faço terapia. Eu lavo louça. É minha terapia. A primeira pessoa que gosta de lavar louça, pra mim já é... Pode ir lá pra casa que não é a minha. Não existe isso. Já não precisa de terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. Faça o que você quiser, filha. Vai pro seu pole, pro pilates, pode lavar louça. Mas terapia acontece quando você senta na frente de uma profissional, você paga essa profissional que estudou psicologia para te ajudar a entender as suas misérias e registrar as suas memórias. Não é terapia. Ah, é academia, terapia. Não é academia. Academia chama academia. Se fosse terapia, chamava o quê? Terapia. Chama academia. Então, é isso. Ou você faz sozinha porque consegue, ou vai buscar um profissional. Não vai falar que crochê é terapia, que fazendo crochê você vai liderar melhor, porque não vai. Você vai enfiar a agulha de crochê na primeira pessoa que te irritar. Uma vez que você se conheceu, você vai aprender a fazer autogestão. Como é que eu saio do estado de raiva? Conheça os seus recursos. Vou dar uma corrida, vou socar um saco de pancada, eu vou rezar, vou meditar, vou tomar alguma coisa, vou tomar o meu vício aqui, vou dar um tempo, descubra, não seja reativa. Liderança não pode ser governada pelas emoções. Automotivação, tá lá no seu porquê, você sabe o que te move. Empatia, o que é empatia, gente? Não é se colocar no lugar do outro, que a gente não consegue fazer isso. Empatia é saber que o outro é diferente e que eu preciso ouvi-lo. Cíntia, eu não gostei de como você falou comigo. A outra fala, adoro quando você fala assim. Palavra horrorosa, adoro quando você fala palavrão. Que eu vejo que você é igual a mim. Alguns vão gostar, outros não. Gente, então, eu tô entendendo essa pessoa funcionando dessa forma. Você não é uma líder só, gente. Você é uma líder para cada associado.
Você tem 200 versões. Fulana, peraí, essa aqui gosta de reconhecimento. Essa aqui, se eu falo mais grosso, funciona. Essa aqui, se eu não for gentil, ela chora. Você tem que entender. Isso afeta seus relacionamentos. Você consegue ajudar as pessoas a lidarem melhor umas com as outras. E, finalmente, transcendência é acreditar em alguma coisa maior do que você, porque tem hora que o material não vai te ajudar. Porque se for por causa disso aqui, tem hora que é só Jesus. Não é Jesus. Cíntia, qual é o seu substituto? Tenha uma altura, tenha guias superiores. Para aquele momento você fala assim, eu vou largar tudo, que eu não aguento mais. Até o dia que vai ver, você fala, que delícia que eu faço parte disso aqui. Deus, obrigado por me escolher. Tenha seus guias, dedique um tempo a isso. Você deve saber o que está acima de tudo isso. Porque, gente, liderança não é sobre a gente sabe que não é. Se for por nós, a gente para. Porque é cansativo, é desgastante. E não vou falar disso aqui, tá. Se você quiser formar uma liderança, é isso aqui. Primeiro você faz e pede a pessoa para observar. Beleza. Depois você faz e pede ajuda para a pessoa. Então tá, eu tô vendo ali, sentir uma pessoa com potencial para ser. Você tem que ter coragem também de libertar uma pessoa, tá? Pra ela sair da sua embaixada e virar líder de outro lugar. Outra embaixada, né, gente? Eu faço, você observa, tá vendo como eu faço? Beleza, agora eu faço, você me ajuda? E a gente conversa. No próximo momento, você faz, eu te ajudo? Então assim, vai assumindo o poder. Agora você faz e eu olho. Agora você faz e outro olha, sai de perto. Pronto, te ajudei a ser livre. É assim que você descobre lideranças. Você começa a ver pessoas com um comportamento um pouco diferente, uma proatividade, uma postura. Você vê que tá pouco para a pessoa ficar ali na sua liderança. Ela precisa avançar. Existem 3 tipos de comportamentos dentro das equipes. Os comportamentos obrigatórios. O que é obrigatório de você fazer? A gestão da embaixada, das associadas, cuidar dos eventos, né, gerir o grupo. Tem comportamento que é proibido. O que é proibido? Falar de política. Falar de política, começar a criar um outro grupo dentro do grupo, falar mal dos coleguinhas, usar a marca do clube delas de forma equivocada. Indicar a pessoa que não é Dá? da nossa embaixada, né, da associada. Indicar pra onde? Dentro do grupo. Falar de outra pessoa. Ah, sendo que você tem uma exclusividade ali, você ficar divulgando outra pessoa. Não respeitar o requisito, exatamente. O obrigatório e o proibido. Isso aqui, gente, é o que se espera. Mas existe uma terceira categoria, que é o opcional. Quando eu treino liderança de empresas, o cara fala, não sei o que eu devo promover. Eu falei, observa quem está fazendo o que é opcional. Agora está cumprindo a regra, isso é o mínimo, gente. Não faz o que é proibido, isso é o mínimo. Vê quem está fazendo o que não é exigido. Só é possível. O que está fazendo o opcional, vocês podem fazer, vocês têm o obrigatório, o proibido, e tem o que vai além. É o que vocês criam, o que vocês inventam. Vocês têm que ter um campo de criatividade. A Fran sabe disso. Existe o limite aqui e o resto ela deixa, porque ela sabe que cada pessoa vai ter uma ideia, vai ter um jeito de fazer. Alguém dentro do seu grupo começou a ter atitudes opcionais um pouco diferentes do que só estar presente, fazer 1 a 1, conversar. Não, ela começou a te apoiar nos eventos, ela começou a dar uma ajuda diferente. Ela começou a chegar mais cedo. Ela está levando 15 convidados por vez. O comportamento opcional, ele mostra, gente, competência gera dissidência. Isso é forte, hein? Competência gera dissidência. Tem hora que o melhor que você pode fazer para uma pessoa é deixar ela desgarrar. Cíntia, só tem eu. Então ainda não, Gafanhota. Agarra você primeiro. Nós estamos falando é lá na frente. Estou te antecipando do que vai acontecer. Ok, meninas? Onde houver uma